nesta temporada. São 3 vitórias, incluindo a goleada por 6-0 sobre o Água Santa, além de um empate. Mirassol também nunca perdeu para a Ponte jogando no estádio Maião. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Veja a marca que a Macaca pode alcançar no caso de vitória em Mirassol. Pautas do Guarani. Emerson revela chateação após derrota no derby, mas elogia elenco pela atuação. Emerson Barbosa diz que o primeiro objetivo do Bugre era escapar do rebaixamento, mas agora estão deixando a equipe sonhar com uma vaga no mata-mata. Emerson Barbosa comenta sobre sua evolução em relação ao ano passado. Guarani finalizou na manhã de hoje a preparação para o duelo contra o Novo Horizontino. Equipes entram em campo amanhã, às 7h30 da noite, no Brinco de Ouro. Expulso contra a Ponte Preta, Lucas Rafael abre disputa por uma vaga no sistema defensivo. Retornando de lesão, Alan Santos pode aparecer entre os relacionados. Anunciado ontem como novo reforço do Guarani, Raí Nascimento é inscrito para a reta final da primeira fase do Paulistão. Por outro lado, atacante Samuel, que vem treinando no Brinco desde janeiro, não teve a inscrição realizada. O atacante passa por processo de recondicionamento físico, mas ainda não está integrado ao elenco e nem foi anunciado oficialmente. Aí, agora, para o Campeonato Paulista não dá mais, porque ontem foi a data final de inscrição para o Paulista, a menos que o Guarani consiga a classificação para as quartas de final. Aí poderá trocar 4 nomes. Ou então, o Guarani poderá ficar com o Samuel, mas para a Série C. O regulamento prevê que a data final para inscrever jogadores para a Série C é 28 de fevereiro, na primeira janela. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Saiba como gosta de jogar Raí Nascimento, novo reforço do Bugre. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Novela de Rony continua a todo vapor. Palmeiras nega conversa com o Vasco e só topa negociar o jogador se for com o Atlético Mineiro. Atacante já tinha aceitado a oferta do clube de Belo Horizonte, mas agora quer fechar com o Vasco. Caso o Rony e seus representantes não aceitem o Galo, o Palmeiras não irá liberar o atacante e ele seguirá no Verdão. Pauta 2. A CBF definiu os valores das cotas financeiras na Copa do Brasil de 2025. Nesta primeira fase, os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro irão receber R$1.543.000. Os da Série B, R$1.378.000. E os demais serão contemplados com R$830.000. Campeão do torneio pode garantir mais de R$101 milhões. Então veja, no caso da Ponte, que foi rebaixada para a Série B, a Ponte, se tivesse permanecido na Série B, receberia por uma participação, primeiro jogo, que será contra o Concórdia, R$1.378.000. Como caiu para a Série C, olha o prejuízo, vai receber 830.
quase R$500 mil de prejuízo por ter sido rebaixada para a Série C. Pauta 3. Real Madrid e Vini Júnior abriram negociações pela renovação de contrato. Com vínculo válido até 30 de junho de 2027, o atacante deseja continuar no Santiago Bernabéu por mais tempo. Sobre o interesse do CEO da Liga da Arábia Saudita em seu futebol, Vini disse não ter recebido nada oficial. Abre aspas, eu não sei de nada. Ninguém conversou comigo da Arábia Saudita. Tenho que falar com o presidente. Tomara que eu possa continuar aqui por muito tempo. Essa competição nos dá um algo a mais e eu quero fazer história. Fecha aspas, afirmou Vini Júnior. São pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17h11, está no ar, Esporte em Debate, mesa de áudio Pedro Piscinato, ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas digitais. No Switcher, Lucas Pessoa, ele é o responsável pelo corte da imagem que vai para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se você não é assinante, seja assinante, não paga nada e você concorre a ingressos. Daqui a pouco eu vou dar uma dica de como você vai fazer para concorrer a 5 pares de ingressos para o jogo do Guarani amanhã. O Guarani joga amanhã contra o Novo Horizontino e você vai concorrer a 5 pares de ingressos. E o sorteio será neste programa. Você, portanto, fique ligado, atento, daqui a pouco a dica o que é que você tem que fazer para concorrer a esses 5 pares de ingressos para cadeiras vitalícias do Estádio Brinco de Ouro. Intervalo e eu volto já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br, kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Conta, com o Sicredi você conta. Sabe aquele amigo parceiro que tá sempre com a gente? Tá falando de mim, né, Benuto? Podia ser, Guilherme, mas eu tô falando é do Sicredi. Conta mais. Ó, não é só conta corrente, cartões, investimentos. É ter um atendimento próximo de verdade na agência ou no celular. E tá sempre pronto pra ajudar, né? Pra tudo que precisar, pode contar. Abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Especialista em soluções que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais mais exigentes da construção. A Cortag investe em tecnologia de ponta e soluções inovadoras. Garantia de qualidade em todas as etapas da obra. Marca líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos. Presente em mais de 45 países e expandindo por diversos continentes. É comprometida em proporcionar melhores resultados de forma sustentável. Saiba mais. Acesse cortag.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar.
Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 17 horas e 16 minutos em Campinas. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Nas noites de terça a sábado tem o sensacional rodízio de pizza. Saboreie a melhor pizza de Campinas, deliciosa, com muito recheio. Massa leve e crocante. São mais de 40 opções entre pizzas doces e salgadas. E tem pizza de sorvete. Aproveite também variados pratos à la carte. Diversos tipos de lanches, petiscos, as mais variadas cervejas geladíssimas, chopp, diferentes tipos de sucos e drinks. O ambiente é agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo. Ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10, pizzaria e restaurante que fica na rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. Você pode chegar fácil por qualquer avenida ali, por exemplo, a Moraes Salles ou então aqui da BAN. E fica bem pertinho da Casa de Saúde e tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, Ciagão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um grande abraço a todos e um abraço sempre muito especial para o nosso ouvinte que nos dá o carinho da audiência todos os dias. Na sua opinião, existe favorito para o duelo de daqui a pouco entre Mirassol e Ponte? E quem você escalaria no lugar de Simon? Bom, no lugar de Simon, Concha seria a minha escolha. E se tem favorito? Tem, o Mirassol. Para a partida contra o Novo Horizontino, quem você escalaria no lugar de Lucas Rafael, expulso no derby? Titi, Caio Dias ou improvisaria alguém no setor? Eu escalaria até o improviso, não escalaria de começo o Titi. Batista. E como está a manutenção do seu veículo? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, você vai encontrar todas as peças para fazer
a manutenção preventiva do seu veículo. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 17h20, informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate. Chegando com as primeiras informações da Ponte Preta. Macaca entra em campo daqui a pouquinho, 7h30 da noite, lá no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, sequência do Campeonato Paulista e tentando manter o embalo. Afinal, já são 3 vitórias consecutivas, 2 delas fora de casa e uma inesquecível no Derby 209 no último domingo. Resultados que colocam a Ponte Preta na vice-liderança do Grupo D, apenas a 1 ponto do São Bernardo, que é o líder, nessa briga que envolve também o Palmeiras, por 2 vagas à próxima fase desse Campeonato Paulista. Para o jogo de daqui a pouco, Batista, a Ponte não vai ter o zagueiro Simon, suspenso pela expulsão contra o Guarani. O Concha, Victor Concha, deverá ser o seu substituto. O zagueiro chileno retoma a sua condição no time titular. Sérgio Rafael também corre por fora pela vaga do Simon ali no sistema defensivo. Ainda estão no departamento médico, fora desta partida, o Serginho e o Elvis, jogadores aí que já foram aproveitados, e o Gé, que sequer estreou nesse Campeonato Paulista, seguem desfalcando aí o time da Ponte Preta. São problemas para o técnico Alberto Valentim. A equipe do Mirassol, que está invicta jogando dentro de casa nesse Campeonato Paulista, são 3 vitórias, incluindo uma goleada por 6-0 sobre a Água Santa, além de um empate. E também tem tabu em jogo, hein? O Mirassol nunca perdeu para a Ponte Preta jogando no Maião, mas tabus aí foram feitos para serem quebrados, já diziam os antigos, né? Quem sabe a Ponte possa quebrar esta sequência invicta do Mirassol jogando dentro de casa e, consequentemente, este tabu de nunca ter vencido o Mirassol no Maião. É a Ponte embalada em busca de mais uma vitória, em busca de se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista. Batistão. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o seu dia a dia ou para servir em ocasiões especiais, como, por exemplo, aniversários, chás e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como o presunto e leve como o peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, na Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande, que fica bem próximo da loja. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Bandeirantes. Vamos lá, CH, provável time da Macaca para esta noite. Já tem a escalação oficial.
sai 1 hora antes do jogo. Então o jogo é 7h30. Às 6h30 nós teremos a escalação oficial. Até lá, estamos trabalhando com esse time provável. Diogo Silva, 3 zagueiros, Vicente Concha, Emerson e Danilo Barcelos, Maguinho na lateral direita e Arthur na lateral esquerda. Meio de campo com Léo Oliveira e Pedro Vilhena. E na frente, Jean Dias, Darley e Vitor Andrade. Eu gostaria que você analisasse esse time e se você acredita na possibilidade de uma alteração. Por exemplo, tirando um atacante, talvez o Darley, que é o que está produzindo menos. Tem 2 jogadores que estão produzindo menos. A Ponte faz um campeonato paulista muito bom, mas 2 jogadores não estão no mesmo nível dos demais. É o Darley, centroavante, está devendo, e o Pedro Vilhena, que está devendo também. Mas, com a ausência do Elvis, né, que não tem condições de jogar, o cara há cerca de 20 dias inativo, Pedro Vilhena é o único meia e ele que está ocupando o setor. Você avalia essa possibilidade de tirar um atacante, por exemplo, o Darley, e jogar com mais um homem no meio campo, e esse seria o Dudu em CH? Batista, sim, são 2 análises diferentes ou separadas. Eu não colocaria o Dudu de começo porque o Dudu está numa fase ruim. Todas as vezes que ele tem participado, ele tem entrado mal. Quando começa mal, e quando entra depois, também não agrada. Não é um jogador que eu confie. Eu acho que o treinador tem grande chance de fazer isso, tá? Eu estou dizendo o que eu faria. Você colocou aí na introdução, para falar da Ponte, na escolha dos 11 que vão começar o jogo, 2 coisas que eu concordo. Por meritocracia, Darley e Vilhena não tem que começar o jogo. E nem o Dudu. Mas o que você faria, Carlos Henrique? Vamos com calma. Aí depende da estratégia do treinador. Não é? Depende de uma série de circunstâncias. Eu acho que vai jogar Darley e vai jogar Vilhena. É isso que o treinador vai mandar a campo. Colocar talvez um jogador a mais aí de marcação, não sei. Todo mundo sabe que o Mirassol tem o meio-campo extremamente competente. Esse é o segredo do time. São eles que são 4 motores nesse meio-campo do Mirassol. Neto Moura, Danielzinho, Gabriel, principalmente o Gabriel e o Chico Kim. Então o Gabriel é o meia que flutua, e lá na frente o Yuri Castilho e o Negueba. É um time encaixado. Se vai ganhar, perder ou empatar com a Ponte, eu não sei. Mas que quando eles jogam em casa, jogando todos os titulares, e ainda hoje o João Vitor volta de suspensão. Vai ser escalado ao lado do David Braz. Então é um time extremamente competente. E o Barroca está lá uma boa fase, não é? Tabu eu não coloco na análise não, porque os times são diferentes do último confronto agora. É inegável que viajar, né, atravessar o estado de São Paulo inteiro, um calor gigantesco naquela região, tudo isso rema contra a Ponte. Calor para os dois, Carlos Henrique, mas o time da casa está mais acostumado do que o visitante. Então são componentes que atrapalham a vida da Ponte. O que eu acho que pode ser um ponto positivo nessa partida, vamos lembrar de Diadema e vamos lembrar de Bauru. A Ponte em Bauru ainda mais relevante, porque em Bauru a Ponte não jogou com o time completo antes do derby. E lá fez um ferrolho gigantesco e os 2 times não conseguiram jogar. Evidentemente que eu não estou comparando o Mirassol com Noroeste e Água Santa. Mirassol é melhor do que esses 2 times. Mas a Ponte defensivamente tem demonstrado, não só pelos 4 gols apenas que tomou, mas você vê no desempenho, quando a Ponte está sem a bola,
que os adversários, até o presente momento, têm tido muita dificuldade para jogar contra a Ponte. Então tem esse lado positivo. Se tem o melhor ataque do campeonato, que é o do Mirassol, a defesa do Mirassol não é tão boa como a defesa da Ponte. Então são componentes, Batista, que vão rechear esse jogo de emoção e também de expectativa, não é? Agora, a Ponte não vai jogar com o Mirassol só para defender. A Ponte já chegou nos 15 pontos, conseguiu vencer o derby, então é um momento de muita confiança do grupo de jogadores. E isso faz diferença. Então, se a Ponte conseguir, na primeira parte do jogo, neutralizar o Mirassol, quanto mais tempo passa, porque o Mirassol é o seguinte, Mirassol é primeiro tempo. Eles botam o pé no acelerador, engatam a quinta marcha e vão tentar. Esse é o que eu tenho visto do Mirassol do Barroca. E o segundo tempo, alguns jogadores caem fisicamente. Gabriel, Chico Kim e Neto Moura. Esses três que a gente conhece mais. E as reposições do Mirassol não têm a mesma qualidade técnica. Pelo menos para mim. Não é? Então tá aí a chance da Ponte. Estrategicamente, marcar muito na primeira etapa, não pode tomar gol rápido, né? E tentar, na velocidade do Vitor Andrade e do Jean Dias, a surpresa do contra-ataque. É o que eu faria. Agora, essa coisa do Vilhena e do Darley é uma discussão muito, muito saudável. Porque, eu vou repetir, por meritocracia, esses dois jogadores têm que ir para o banco de reservas, Batista. Bom, são 17 horas e 31 minutos em Campinas. E o Mirassol é um adversário realmente perigoso, né? Porque tem um ataque poderoso na competição. E é interessante porque esse confronto chama a atenção. Que a Ponte tem a melhor defesa do campeonato. E o Mirassol tem um ataque poderoso. Então o Mirassol marcou 17 gols no campeonato. Veja só que realmente a diferença é enorme. E quando você pega a Ponte na competição, a Ponte tem um ataque que marcou 8 gols. Então 8 para 17. Aí quando vem para a defesa, a Ponte tomou 4 gols no campeonato até agora. Em 8 jogos tomou 4 gols. Aí quando você pega o Mirassol, aí o Mirassol tomou 11. Então se tem uma diferença significativa com relação ao ataque, tem também com relação à defesa. Então vai ser muito interessante esse confronto, né? Um ataque poderoso, o melhor da competição, tentando furar um bloqueio quase que intransponível. Tomou só 4 gols. Na competição até aqui, essa linha de defesa que o Alberto Valentim monta com 5 jogadores. Além dos 2 laterais, também 3 zagueiros. E o Emerson fazendo esse trabalho no meio dos 2 zagueiros de ofício. Então, realmente é um paredão alvinegro. É uma malha de marcação muito difícil de ser transposta. Veja que o Guarani no segundo tempo, no derby, falando mais um pouco do derby, tentou de todas as maneiras e não conseguiu suplantar. E nem outros times, né, que tentaram fazer isso. É o caso do Santos, por exemplo, que teve muita dificuldade. Mesmo a derrota do Corinthians, o Corinthians conseguiu fazer 1-0, mas com o auxílio ali da poça d'água. Choveu demais, gramado alagado, e aí o Simon deu ali um vacilo. Eu achei até que ele não deveria ter dado o bote. O Gleger, por exemplo, disse que não, que deveria, ele fez o certo, deu o bote, e aí tirou dele o Yuri Alberto e bateu. Aliás, não foi o Yuri Alberto, né? Quem que marcou o gol do Corinthians? Contra a Ponte? Thales Magno achou o buraco e bateu um golaço, meteu na rede. Então, só assim, numa situação como essa,
é que o Mirassol vai conseguir furar a defesa da Ponte nesta noite. Jogo que terá transmissão de Roger Williams. Já já o time oficial da Macaca. E agora quero falar da Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance. Com mais de 1 milhão de clientes conectados, é a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinador oficial dos Gigantes, Guarani Ponte Preta. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99 por mês, você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta conexão de alta qualidade para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Bandeirantes. 17h36. Atenção, você que é bugrino e quer assistir de graça Guarani Novo Horizontino amanhã, 7h30 da noite no Brinco de Ouro. Assistir nas cadeiras vitalícias. Você vai entrar agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem um número de WhatsApp. É para aquele número que você vai mandar nome completo, CPF e a senha, que também está lá no canal de vídeos. Então, você tem que mandar 3 coisas. Nome completo, CPF, o seu CPF e a senha. Onde está a senha? Está no canal de vídeos, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você entrando lá, aproveita, já manda lá um like para nós. Manda aí um joinha para nós. E aí é o seguinte, você vai concorrer a 5 pares de ingressos. E os ingressos serão retirados amanhã aqui na recepção da Band, das 9 até a 1 da tarde e das 14h30 às 17h30. Das 9 até as 13 e das 14h30 até às 17h30. É só chegar na recepção da Band dizendo que você ganhou par de ingressos para assistir o Guarani enfrentar o Novo Horizontino. Tem que trazer um documento. Você que vai ganhar, traga um documento que contém o seu CPF. Assim, a nossa recepção vai poder ver que você realmente ganhou. Então, você traga um documento com o CPF que você mandou para o sorteio, tá bom? Então, participe e boa sorte para você. 17h38, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, Pedro Henrique, Ponte Preta, Federação Quirino. Olha, no lugar do Simon, o Concha mesmo, tranquilo. Mas eu tiraria também o Derlei, ele joga de calça jeans molhado. O cara parece que tá pregado no chão, não corre, não faz nada. A torcida da Ponte não admite esse tipo de jogador. Melhor colocar o Bruno Lopes, que não é um cara que faz muitos gols, apesar de ter feito 2 gols contra o Noroeste, mas pelo menos é um cara que luta, participativo, ganha dividida. Tá bom? Abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, amigos da Band. JP de Moraes, Padre Anchieta. Batista, qualquer um, pode ser até alguém da base, mas Titi não, pelo amor de Deus. O zagueiro pasta de dente, se apertar, solta. Um abraço.
Abraço, muito obrigado. Continue mandando aí as suas mensagens 97102-1493. 97102-1493. Com toda a polêmica, acabou se desvalorizando a vitória da Ponte. Vocês não pararam para pensar que pode ter sido estratégia do Valentim esperar o Guarani para cima, para estudar o adversário? Eles fizeram isso contra o Palmeiras e foram goleados em casa. Abraços, Clefor. Ô, Clefor, a Ponte realmente tem esse tipo de procedimento, né? Não é nesse jogo contra a equipe do Guarani. Claro, evidente que a comissão técnica da Ponte deve ter assistido várias vezes os jogos do Guarani. Mas a Ponte tem usado esse expediente. Chama o adversário para pegá-lo no contra-ataque. E foi exatamente isso que a Ponte fez, até com esses lançamentos longos. Por exemplo, no primeiro pênalti, o lançamento foi do Emerson, que joga como zagueiro. Só que quando dá saída de bola, ele é o homem do lançamento. Às vezes é o Danilo Barcelos, às vezes é o Arthur. Então esse lançamento longo é justamente quando o adversário está desguarnecido atrás. Veja o que aconteceu no primeiro pênalti. O Guarani está atacando, está com a bola e erra o passe. Natan Camargo errou o passe, mandou uma bola podre para o Anderson Leite, que tentou a si mesmo dominar, mas ela subiu. E aí houve um choque do pé do Emerson com o pé do Anderson Leite. Os dois levantaram o pé. E aí o Emerson Leite ficou batido no lance e o Emerson Santos, o jogador da Ponte, fez um lançamento longo. E aí o zagueiro Lucas Rafael, pesado, veio tentando chegar, perdeu tempo da bola e, na minha opinião, cometeu o pênalti. E respeito todas as opiniões contrárias da imprensa ou de torcedores. Mas a bola estava com o Guarani. E no segundo pênalti a mesma coisa. O Guarani também estava com a bola e erra o passe e permite o contra-ataque. E o outro zagueiro, Rafael Rodrigues, faz uma besteira imensa, dá um rapa na perna do Jean Dias, e aí o pênalti e o segundo gol da Ponte na competição. Agora, com relação à Ponte, a vitória ter ficado desvalorizada, em matéria de discussão, sim, mas a vitória em si, né, já está valorizada, porque se discutiu muito mais sobre o primeiro pênalti, o segundo não, ninguém reclamou, mas sobre o primeiro pênalti, se foi, se não foi, se o jogador foi tocado, se não foi tocado, e perdemos, entre aspas, um tempo gigantesco, e com isso o noticiário do Bola Rolando ficou menor. Então houve sim um prejuízo da Ponte Preta em detrimento das discussões acirradas com relação ao primeiro pênalti. 17h43, intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
apostas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Já imaginou se pra tudo na vida a gente tivesse uma outra chance pra acertar? Agora na KTO é assim, você pode apostar sem preocupação e se você errar, a gente te dá outra chance pra tentar de novo, meu amigo. É a chance extra KTO. Todo dia um mercado diferente pra você jogar sem risco, mas sempre com responsa, hein? Acesse kto.bet.br e saiba mais. O site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093-2024. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Atenção maior do interior, garanta já a sua presença. É hora de mostrar que somos mais do que um time. Somos uma verdadeira família bugrina. Associe-se ou renove seu plano e concorra ao sorteio de 10 camisas oficiais do Guarani. Apoie o Bugre, marque presença nos jogos e seja um sócio campeão. Acesse nosso site sociocampeão.com.br ou vá até o clube e faça o seu sócio campeão. Guarani Futebol Clube, juntos somos mais fortes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto de logo mais entre Ponte Preta e Mirassol. Mais uma rodada, nona do Campeonato Paulista. A bola rola às 7h30 da noite no estádio Maião, na cidade de Mirassol. O jogo terá arbitragem de Renan Pantoja Bequeque. Assistentes Rafael de Albuquerque Lima e Isabelle de Oliveira. O quarto árbitro será o Thiago Lourenço de Matos e o árbitro de vídeo Douglas Marques das Flores. O provável Mirassol do técnico Eduardo Barroca: Alex Muralha, Lucas Ramon, David Braz, Alain Pereu e Reinaldo, Danielzinho Neto Moura, Gabriel Ishiguquim, Negueba e Yuri Castilho. Já o provável time da Macaca, que vem de 3 vitórias seguidas do Alberto Valentim com Diogo Silva no gol: Arthur, Emerson e Sérgio Rafael, Maguinho, Léo Oliveira, Pedro Vilhena e Danilo Barcelos, Jean Dias, Victor Andrade e Darney. 7h30, a bola rola em Mirassol, transmissão da Rádio Bandeirantes, tem Mirassol e Ponte Preta. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 17h48 em Campinas. Você já ouviu falar do Sicredi? É uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, atenção, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente.
No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra a sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um abraço pra você, um abraço pros amigos do nosso Esporte em Debate da Bandeirantes. Esporte em Debate do dia 12 de fevereiro. Festejos de Momo chegando por aí. Nossa, hoje pegou fogo lá num galpão no Rio de Janeiro. Queimou fantasia pra caramba, mas ainda assim o desfile na Marquês de Sapucaí está garantido. Menos mal. Buscando se manter na zona de classificação do Grupo D, Ponte enfrenta o Mirassol às 7h30 da noite, daqui a pouquinho no Maião, lá em Mirassol. Macaca pode até assumir a liderança do grupo. Em caso de vitória, claro. Né? Só que tem um detalhe, não joga o Simon. E aí? Vicente Concha deve ser a única mudança em relação à equipe que entrou no derby. O zagueiro chileno é o favorito para assumir a vaga de Simon contra o Guarani no clássico. Bom, Fala Galera tem exatamente este tema. Quem é o preferido? Quem é o cara? Né? Quem é o cara que vai substituir o Simon na defesa da Ponte, porque esse está suspenso. Então, eu acho que tem que ser mais de uma mudança. Mas, como a pergunta é objetiva, né? Absolutamente objetiva, quem deve ser o substituto do Simon? Eu vou aqui, lógico que responder de forma coerente. Depois, no noticiário da Ponte, aí eu quero dizer o que eu faria. Mas, para responder objetivamente, eu acho que o coerente, saiu um, entrou outro, eu mudaria o esquema, mas seria o chileno, sim, o Concha, para substituir o Simon, né? Então, o Fala Galera do Guarani, que está meio difícil de ser encontrado aqui, bota na tela para mim, faz favor. Na partida contra o Novo Horizontino, quem você escalaria no lugar de Lucas Rafael? O Lucão, expulso no derby 2009. O Titi, o Caio Dias ou improvisaria alguém no setor? Olha, quem que entrou no derby? E entrou bem. Inclusive salvou um gol na única oportunidade da Ponte no segundo tempo. O Titi. Então eu daria mais uma chance pro garoto. São 17h52 em Campinas. Esporte em Debate hoje até às 7, hein? É porque às 7 tem a abertura da grande jornada esportiva Bandeirantes. Roger Williams dá o recado, vai fazer a melhor transmissão do rádio entre Mirassol e Ponte Preta. Se liga nesse recado importante da KTO. Desde o dia 1º de janeiro, a lei exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas e se divertir com jogos online. Para isso, você precisa enviar cópias dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só na KTO, viu? Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir a sua segurança. Pegou o recado? Então acesse
kto.bet.br. Verifique sua conta e jogue com responsa. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. 17h54. Já tem o time oficial da Macaca. Mas, porque o time oficial é 6h30, né? Então agora, 17h54, ainda tem aí mais um tempinho, já todo o noticiário do Guarani. Depois a escalação oficial da Ponte para enfrentar a equipe do Mirassol. Por enquanto, nós vamos com um provável time. E vamos lá, Tigrão, o CH já comentou. Quero também a sua opinião. Como é que você acha que a Ponte vai jogar contra a equipe do Mirassol? Provável time: Diogo Silva, 3 zagueiros, Vicente Concha, Emerson e Danilo Barcelos, Maguinho na lateral direita e Arthur na esquerda, Léo Oliveira, primeiro volante, Pedro Vilhena, o meia, e na frente um trio de atacantes com Jean Dias, Danley e Vitor Andrade. Você acha que há possibilidade de ter uma alteração? Porque, veja, 2 jogadores não estão correspondendo, o Danley e o Pedro Vilhena. Notadamente, estão abaixo dos demais, né? A Ponte que faz um ótimo campeonato. O adversário tem o melhor ataque da competição, marcou 17 gols. Ele pode tirar um atacante, por exemplo, o Danley, e colocar aí mais um volante para reforçar esse meio campo, por exemplo, a entrada do Dudu, ou você não acredita nisso? Olha, eu vou dizer como que eu escalaria, tá? É diferente do que jogou o derby e é bem diferente desse time provável que você acabou de dar agora. Então, o goleiro não tem erro, Diogo Silva. Lateral direito, Maguinho. Não tem erro. Aí depois, eu escalaria 3 zagueiros. Sérgio Rafael, Vicente Concha, ou Concha, e Nilson Júnior. E escalaria de lateral esquerdo, ortodoxicamente, não fazendo segunda linha ofensiva, lateral esquerdo, descendo só na boa, o Arthur. O meio, eu escalaria 3. Danilo Barcelos, como primeiro volante, não seria o Barcelos, né? Seria o Léo Oliveira, Emerson e Danilo Barcelos. Como eu coloquei 3 zagueiros, escalaria 2 na frente. Jean Dias e Bruno Lopes. Quer que repita ou não? Ô Batista. Por favor, Tigrão, qual a sua pergunta? Não, quer que repita? Repita a escalação. Sugestão minha, não é que eu tenho informação. Eu escalaria assim: Diogo Silva, Maguinho numa beirada e Arthur na outra, mas de lateral, não fazendo a segunda linha. Os 3 zagueiros que eu escalaria: Sérgio Rafael, Concha e Nilson Júnior. Fechou aqui, fora o goleiro, uma linha de 5. No meio, aí eu escalaria o Léo Oliveira, o Emerson, funcionando na frente dos zagueiros. Às vezes ia fazer uma linha de 4 zagueiros. Mas Léo Oliveira, Emerson e Danilo Barcelos, com liberdade para armar o time para chegar à frente. E faria um ataque com 2. Jean Dias e Bruno Lopes. Pô, mas não tá muito retrancado? Não, não tá não. Você tem 2 atacantes que se mexem bem. Você tem uma linha de zaga que tem a mesma formatação que teve lá em Bauru, porque hoje não tem o Simon. Aí você puxa o Emerson no meio. Não adianta você entrar com o Pedro Vilhena lá, para dar bola de presente pro Mirassol toda hora. Para toda hora ser desarmado. Ele não marca,
e não apoia, e não chega à frente, e não chuta, e não lança. Então você põe o Emerson, você põe o Léo Oliveira, que são os caras que pegam, e sem a bola o Emerson vira mais um zagueiro, mas tem boa saída de bola, bem como o Léo Oliveira, e aí dá liberdade de meia para um cara que vira o jogo a todo momento, que tem passe longo, que chuta bem e com liberdade para chegar à frente. Esse seria o Danilo Barcelos, mas não de lateral e o Arthur da frente dele, não. O Arthur de lateral. Claro que pode apoiar, tem liberdade, tem que ter uma cobertura quando ele descer. Mas o Barcelos, sem fazer, só a segunda linha na frente do Arthur. Ele faria um meia/terceiro volante com liberdade para chegar à frente e para fazer a bola chegar com qualidade ao Jean Dias e ao Bruno Lopes. Resumindo, seria aí um 5-3-2. É o time que eu montaria, porque o Mirassol nunca perdeu para a Ponte lá. Perfeito. Nesse ano está invicto lá, tem a maior goleada da competição contra o Água Santa lá. Esse lá que eu estou falando é onde você mira o sol, em Mirassol. Então é esse o time que eu colocaria. Correto. Uma defesa bem parecida com aquela que jogou em Bauru, mas com a inserção do Maguinho no lugar do Luiz Felipe e do Arthur no lugar ali na lateral esquerda do menino que jogou improvisado naquela oportunidade, o João Gabriel. Então voltam 2 titulares. Maguinho, com relação ao time que jogou em Bauru. Maguinho na direita e Arthur na esquerda. E a zaga mesma, Sérgio Rafael, Concha e Nilson Júnior. E para dar um reforço para eles ali, ser anjo da guarda deles, o Emerson. À frente de todo mundo, aí o Léo Oliveira, e fecharia um tripé de meio com o Danilo Barcelos. E aí sim, a dianteira, uma dianteira forte, veloz, de movimento, com o Jean Dias e com o Bruno Lopes, e não com o Darley. Legal. E aí com total liberdade para alguém ocupar ali o lado esquerdo, para variar também para um 4-3-3. Mas começando o jogo dentro de uma meta aí, dentro de uma plataforma estática de 5-3-2. Em cada produto que desenvolve, a Cortag usa a experiência de uma marca que tem mais de 29 anos de tradição e está comprometida em proporcionar a melhor experiência para os seus clientes. Sejam eles os profissionais mais exigentes, quem está começando no setor, ou mesmo o hobbyista que faz suas próprias reformas. A Cortag é especialista em soluções para o corte e assentamento de porcelanatos e revestimentos cerâmicos. É líder de mercado no segmento e continua ampliando seu portfólio para atender com excelência e inovar com qualidade. Cortadores manuais e elétricos para pisos e revestimentos. Soluções para grandes formatos, acessórios para colocação e assentamento, discos diamantados e abrasivos, ferramentas manuais e para perfuração e muito mais, né? Com tecnologia de ponta, um time de profissionais qualificados e o objetivo claro de conquistar e manter a sua preferência. Trabalhamos diariamente para seguir em evolução, apresentando novidades que superem as expectativas e ganhem cada vez mais espaço na sua obra. Para saber mais, siga @Cortag Brasil ou acesse cortag.com.br. Bandeirantes. Para concorrer a 5 pares de ingressos, entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem uma senha e tem um número de WhatsApp. É para aquele número de WhatsApp que você vai mandar nome completo, CPF e a senha. 5 pares, não é ingresso individual. São 2 ingressos para cada ganhador. Então, cada ganhador leva 2 ingressos e 2 carteirinhas que dão entrada
dão direito a entrar nas cadeiras, no setor de cadeiras vitalícias do Estádio Brinco de Ouro. Participe e boa sorte para você. Os ingressos serão retirados amanhã, das 9 até 1 da tarde e das 14h30 às 17h30, aqui na recepção da Band, na saída para Valinhos, da Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, no Jardim São Gabriel. Vamos falar do Guarani. Vladimir Catarino tá chegando no pedaço, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Jogo do Bugre é amanhã, também 7h30 da noite, partida marcada para o Brinco de Ouro. Guarani finalizou hoje a preparação do duelo contra o Novo Horizontino. Duelo importante, hein? Duelo difícil, complicado. O Novo Horizontino vem também fazendo uma boa campanha, mas o Guarani quer a reabilitação, quer voltar a vencer. O time é o líder do Grupo B com 10 pontos ganhos. O técnico Maurício Souza não terá na partida de amanhã o zagueiro Lucas Rafael. Foi expulso, né? Que expulsão polêmica lá no derby. Abre uma vaga aí para o Alan Santos, né? Que pode aparecer entre os relacionados. O Titi, que entrou também no derby para suprir ali a ausência do zagueiro, pode ser também a novidade aí no time do Guarani para o jogo de daqui a pouco. Quem falou sobre a expectativa para o jogo, quem concedeu entrevista, foi o lateral Emerson Barbosa. Ele que foi titular em todos os jogos do Guarani até aqui nesse Campeonato Paulista. Ele revela a chateação após a derrota no derby, mas faz elogios ao elenco pela atuação no domingo. A gente fica chateado, né? Pela forma que foi, né? Você tem um jogador expulso, né? E um pênalti, acreditamos nós que foi mal marcado. Prejudica, né? Por se tratar de um clássico, né? Um derby, então prejudicou muito o nosso trabalho ali no momento. A gente com 1 a menos, jogando na casa do adversário, né? Ficou um pouco mais complicado. Mas mesmo assim, o que me deixa contente, que deixou o grupo contente, é que nós não deixamos de jogar. A gente com 1 a menos, a gente conseguiu pressionar os caras, a gente criou chance de gol. A gente só faltou matar ali o último terço, mas a gente fez um bom jogo, né? Acredito eu que se a gente tivesse o time completo ali, né? 10 com 11 contra 11 ali, nós poderíamos ter dado muito trabalho para os caras. O Emerson expressou também, Batista, na sua entrevista, um sentimento que é muito parecido com o do próprio torcedor bugrino, né? Havia muita desconfiança com relação ao desempenho do time nesta temporada. Afinal, né, o time ficou aí toda a Série B do Campeonato Brasileiro na zona do rebaixamento. Acabou sendo rebaixado para a Série C, mas com os bons resultados, com as vitórias, com a liderança do grupo, a expectativa aumentou, né? O sarrafo aumentou. Então, da desconfiança, agora criou-se uma expectativa de que o time pode chegar ainda mais longe nesse Campeonato Paulista. Primeiro objetivo, que ficou bem claro aqui, que todos nós já sabemos, era permanecer, né? O primeiro objetivo nosso é permanecer. Mas estão deixando a gente sonhar, né? A tabela está ajudando nós. E eu acredito que se a gente fizer o nosso dever em casa, a gente tem grande chance da classificação. Mais do que o momento de recuperação do Guarani em comparação à temporada passada, também há de se destacar, e foi destacada pelo próprio Emerson, a sua recuperação, né? Ele fez uma temporada muito ruim também, não se firmou como titular no ano passado, mas agora já é de vez o titular na lateral esquerda do Guarani, chegou a ser colocado como capitão também em algumas partidas, em algumas situações. Ele comenta sobre a sua recuperação e sobre a sua evolução pessoal e profissional. Como eu falei, quando eu cheguei, seria muito difícil, né? Eu sabia da responsabilidade que era estar aqui, estar representando a camisa, a gente estava num momento difícil e, querendo ou não, isso influencia, né? A gente não estava num momento bom. E eu cheguei para tentar ajudar o clube, eu me esforcei, fiz o máximo que eu pude, só que infelizmente também eu não consegui entregar o meu potencial, que eu sei o que eu consigo fazer. E no final do ano eu me preparei, nas minhas férias eu usei para me preparar, porque eu sei do meu potencial, sei o que eu posso entregar, para tentar chegar o melhor possível, tentar chegar no meu melhor possível aqui. E graças a Deus eu estou conseguindo retribuir isso dentro de campo, né? Estou conseguindo mostrar o meu trabalho para todos conhecer o Emerson de verdade, que esse é que eu sou, ainda não estou no meu 100%, eu sei que eu posso render mais ainda, e eu trabalho a cada dia para deixar o meu rendimento em altíssimo nível e ajudar a equipe e o Guarani.
Palavras do Emerson, lateral do Guarani, lateral esquerdo. Bugre joga amanhã, portanto, em casa contra o Novo Horizontino. Pode ter entre os relacionados o atacante Raí Nascimento, né? Já está inscrito no BID, ele foi anunciado ontem como reforço. Jogador aí que chega para agregar no sistema defensivo, aliás, no sistema ofensivo do Guarani. É o Raí Nascimento, vem aí do futebol do exterior, pode ser novidade. Por outro lado, o Guarani não deve ter o atacante Samuel, né? Ele não foi inscrito há tempo, ele está treinando desde janeiro, passa por um processo de recondicionamento físico, mas ainda não está integrado ao elenco, sequer foi anunciado oficialmente. Se permanecer, fica para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. As informações do Bugre nesse Esporte em Debate. Supermercados Galassi, amigos servindo amigos. Desde 1964, oferecendo qualidade, excelente atendimento, as melhores ofertas em todos os setores da loja. Toda terça e quarta-feira é dia do hortifruti de qualidade, com a maior variedade de ofertas. Na quinta-feira tem o sensacional Dia da Carne Fresca. O açougue do Galassi tem o compromisso de oferecer carnes frescas e de ótima qualidade pelos melhores preços. Aproveite todas essas ofertas fazendo parte do clube Amigos do Galassi, o clube onde você terá mais vantagens e preços exclusivos. Você quer produtos de qualidade com ótimo preço? Supermercados Galassi. 4 lojas em Campinas, sempre oferecendo o melhor ingrediente da vida, a amizade e o amor. Supermercados Galassi, amigos servindo amigos. Bom, o Guarani joga amanhã, partida marcada para 19h30, e você poderá participar do sorteio dos ingressos. Já o sorteio, mas dá tempo ainda de participar. São 5 pares de ingressos para o jogo de amanhã, Guarani Novo Horizontino. Jogo importantíssimo, fundamental para as pretensões de classificação do time do Guarani. Como disse aí o Emerson Barbosa, os adversários estão permitindo, mesmo perdendo, o Guarani continua na zona de classificação. E uma vitória mantém o time do Guarani na liderança do seu grupo. E o torcedor, neste momento importante, precisa ajudar. E você pode concorrer a 5 pares de ingressos. Entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem um número de WhatsApp e tem também uma senha. E é para aquele número de WhatsApp que você vai mandar o seu nome completo, o seu CPF e a senha para concorrer a 5 pares de ingressos. Os ingressos serão retirados aqui na recepção da Band, na saída para Valinhos amanhã, das 9 até a 1 da tarde e das 14h30 até as 17h30. Participe e boa sorte para você. Claro, evidentemente, que os ingressos são para cadeiras vitalícias, né? Então você vai levar um ingresso e vai levar, aliás, 2 ingressos para o ganhador e mais 2 carteirinhas que dão acesso às cadeiras vitalícias do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Participe e boa sorte. Vamos lá, CH, qual é o melhor time aí do Guarani para enfrentar a equipe do Novo Horizontino e vencê-lo em CH? É uma pergunta muito interessante, né? Eu acredito o seguinte: se o time tiver resiliência, força mental, não é? Sacudir a poeira, dar a volta por cima, passar por cima de tudo que aconteceu no derby, o Guarani está jogando futebol, né? Mesmo nas derrotas, eu vou citar 2 jogos, contra o Mirassol fora e contra a Ponte fora, o time teve desempenho. Você assistiu o jogo, como eu assisti os 2 e trabalhei nos 2 jogos, e você percebia
um meio-campo fluente, um ataque participativo. Tem uma série de problemas, evidentemente, mas o Guarani tem condição de ganhar o jogo. Pelo menos eu tenho segurança disso. Eu não tenho certeza, mas segurança eu tenho. E por que tenho? Porque o Emerson, que acabou de nos conceder entrevista, tem subido muito de produção. O meio-campo eu acho que aos poucos vai ganhando corpo. O Natan é o melhor deles, o Sarará está subindo de produção. O João Vitor também é outro que falou com a gente aí, é um jogador extremamente interessante. E na frente tem dois caras que estão jogando bem, o João Marcelo e o Denis Júnior. Falta apenas um pequeno detalhe aí, mas o Guarani está competindo. O Guarani pratica um futebol que eu gosto, propositivo, em busca do gol. E quem vem jogar com o Guarani, que é o Novo Horizontino, que merece todo o nosso respeito, evidentemente, do ano passado para cá, principalmente nos últimos 10 jogos da Série B do ano passado, e mais esse Campeonato Paulista, o Novo Horizontino não está tendo regularidade. Aquele time que se mostrou muito competente no primeiro turno lá do Brasileiro da Série B, ele não existe mais, pelo menos até agora. Então, se é muito difícil para o Guarani, vai ser muito difícil para o Novo Horizontino. Agora, precisa escolher direitinho quem vai jogar no lugar do Lucão aí. Eu não tenho segurança de escalar o Titi. Mas se ele jogar, tomara que ele faça uma grande partida. É um menino que eu respeito muito. Mas nesse campeonato, em algumas oportunidades, ele foi escolhido e não esteve bem. Então eu não sei se ele vai... Se de repente pode pintar o Alan Santos, como o Catarino disse no boletim, uma possibilidade. A maior possibilidade é jogar o Titi, que eu não faria, não é? Mas se ele jogar, que ele tenha muito sucesso. O Guarani tem força, Batista, tem futebol, tá encaixado, o time defende, mas ele quando propõe o jogo, quando ele sai para jogar, ele tem organização. E isso, para mim, voga muito no futebol. Né? O jogador saber se posicionar com e sem a bola, não é? Time organizado. Eu estou querendo dizer que o Guarani, dentro da sua limitação técnica, e o Guarani tem limitação técnica, eu vejo o trabalho no Maurício Souza ali. E a execução dos meninos também. Eu chamo de meninos porque tem muita garotada aí no meio. Né? Maurício não tem medo de lançar garoto. Tanto é que ele bancou o João Marcelo e ele estava certíssimo. Né? No começo a gente ficou meio inseguro, mas o menino, apesar da boa Taça São Paulo, ele está dando conta do recado e hoje ele está aí entre os 2 ou 3 melhores jogadores para mim do elenco do Guarani. Então, Batista, eu não vou falar de favoritismo, mas se o Guarani tiver uma força mental de superação, eu tenho certeza que o Guarani vence o jogo. Futebol, paixão nacional. E para curtir os jogos com a família e os amigos, nada melhor do que uma casa confortável e bem iluminada. A LED Moura tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulicos com qualidade e o melhor preço. De lâmpadas LED que economizam energia a torneiras e chuveiros modernos. Aqui você encontra tudo para os seus projetos. Com atendimento campeão. Aproveite o parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão. E deixe sua casa pronta para vibrar com cada gol. LED Moura, iluminando sua paixão por futebol. Consulte condições de parcelamento. A LED Moura fica na Rua João Coelho 250, no bairro Padre Anchieta, em Campinas. Saiba mais, acesse ledmoura.com.br ou então ligue 19, que é o código de área, e o número 3281 4020. Siga no Instagram em ledmoura _elétrica. Bandeirantes. 18 horas e 18 minutos. E para você, Tigrão, qual é a melhor formação? De que maneira você colocaria aí o time do Guarani para enfrentar e vencer o Novo Horizontino?
Eu colocaria o mesmo time que iniciou o derby com 2 alterações. A primeira delas, ela tem que ocorrer porque o jogador está suspenso. Esse jogador é o Lucão. Foi expulso no derby na expulsão polêmica. Então, o que fez o Maurício Souza no derby? Ele tirou um jogador de meio campo e colocou o Titi para recompor a zaga. Eu acho que ele vai fazer a mesma coisa e eu daria mais uma chance para o garoto, como já falei aqui no Fala Galera. E no meio, onde ele começou com o Anderson Leite, estava jogando fora de casa, eu tiraria o Anderson Leite, começaria com o João Vitor, executando a mesma função que ele realizou contra o Água Santa exatamente uma semana atrás. Amanhã quinta e o Guarani jogou quinta passada contra o Água Santa. Colocaria o João Vitor, fechando esse tripé de meio campo, restante igual. Então, Titi no lugar do Lucão, João Vitor no lugar do Anderson Leite e o resto tudo igual. Do meio para frente, faria tudo igual, inclusive dando mais uma chance de início que ele rende mais nos jogos em casa pro Luiz Miguel, né? Com o João Marcelo e com o Denis Júnior, que aliás foi muito bem, tanto contra o Água Santa, como também no derby contra a Ponte. Guarani está jogando um futebol gostoso de ser visto, futebol vistoso, tendo a bola, ele é um time que ataca sempre. A primeira opção é sempre agredir o adversário com a bola, é sempre partir para cima e o torcedor gosta disso. Por isso que o torcedor vem elogiando o time e vem elogiando o trabalho do Maurício Souza. Então apenas 2 alterações, Batista. Essas 2 citadas aqui por mim com relação ao time que começou no domingo no estádio Moisés Lucarelli. Alô, você que está começando ou está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor. E com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. Olha, o Guarani já tem aqui uma pré-tabela para a Série C do Campeonato Brasileiro. Guarani vai estrear, não tem as datas e nem tem também o horário. Mas o Campeonato Brasileiro da Série C deve começar no dia 13 de abril. E o adversário primeiro do Guarani é Itabaiana. Vai estrear fora de casa, na Bahia, Itabaiana. Depois joga em casa com o Maringá, sai contra o Figueirense lá em Florianópolis. Depois enfrenta o CSA no Brinco, sai contra a Anápolis. Depois enfrenta o Retrô no estádio Brinco de Ouro, sai contra o Botafogo da Paraíba. Depois joga contra o Brusque em Campinas, Ituano fora, São Bernardo no Brinco, Guarani e Ponte Preta, o derby. Derby 210 será no estádio Brinco de Ouro. Náutico fora, Ipiranga em casa, ABC fora, Floresta no Brinco, Tombense fora,
Caxias em casa, Londrina fora e o Confiança em casa. Portanto, o Guarani estreia fora de casa e finaliza em casa. Essa é uma pré-tabela que foi enviada para o Guarani Futebol Clube. A CBF comete uma besteira imensa. Itabaiana é Sergipe, né? Eu falei Bahia, mas é Sergipe. Itabaiana do Sergipe, não da Bahia. A CBF comete uma besteira imensa, porque a primeira janela se encerra no dia 28 de fevereiro. Próximo dia 28, final desse mês. E o campeonato só vai começar no dia 13 de abril. Então os times ficarão treinando sem possibilidade de contratar durante 40 dias. 40 dias de inatividade. Tem um grupo de presidentes de clubes. Esse grupo está tentando formar uma espécie de associação para conversar em bloco com a CBF para, no caso da Série C, abrir a possibilidade de estender essa janela até um pouco mais para frente, né? Não parar no dia 28 de fevereiro. E no dia 28 de fevereiro, até o início da competição, é uma distância muito grande para os times ficarem treinando e simplesmente não poder contratar ninguém, somente com os já contratados e que foram inscritos no dia 28 de fevereiro. Agravar aí a situação financeira já não é das melhores, porque não existe uma cota 1.200.000 para disputar o campeonato inteiro, e ainda tem o agravante que se o time não conseguir a classificação para a segunda fase, o campeonato vai terminar em setembro. Então veja a situação, o buraco em que os times de Campinas se meteram nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Então espero que realmente tenha possibilidade esse grupo de presidentes dos times que pretende conversar com a CBF para saber se existe essa possibilidade, especificamente no caso da Série C, para estender o prazo, dilatar esse prazo para permitir aí que os times da Série C possam se utilizar da janela para fazer contratações. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, pessoal. Nogueira de São Paulo. Sobre a defesa da Ponte, quero fazer uma observação. Ótima, ela é a menos vazada do campeonato, com 4 gols. Mas, vamos lembrar de alguns lances, como no último minuto a bola correu em cima da linha e o jogador do Noroeste chegou atrasado no carrinho. No derby, o Ponte ganhou, fiquei feliz, mas o Guarani teve 2 chances que foram desperdiçadas pelo atacante. Então, parte desta saudável defesa é também devido aos atacantes adversários desperdiçarem algumas bolas. Um abraço. Abraço. Muito obrigado. Mais um. Fala, meu amigo Batistão. Como é que você tá, rapaz? Bom ou não? Aqui é o Erickson Zé dos Pinhais. Estamos no caminhão aqui, ó. Estamos passando Florianópolis, positivo. Estamos engatados aqui. Vamos para Montenegro, no Rio Grande do Sul. Ô, Batistão. Nada contra meu amigo CH, que gosto muito dele, mas tá dando sorte pra Ponte, hein, CH? Continua assim. Toda vez que o CH fala que o outro time é favorito, a Ponte ganha. Então hoje não vai ser diferente, né, CH? Fala aí pra nós. Batistão, 3-0 fora os ameaças hoje, hein? Nega véia. Eu vou assistir ali de Paulo Lopes, Santa Catarina. Vou parar no posto ali, eu vou assistir o jogo, hein? Um abraço pra todo mundo. Ô, Tigrão, tá na hora, Tigrão. Bora tomar uma? Por que será que ele chama o Tigrão pra tomar uma, hein? É porque ele sabe que
que eu socialmente, nos finais de semana e quando estou de folga, eu gosto de dar uma descontraída, tomando moderadamente uma bebida para comemorar os bons momentos da vida. Por isso que ele fala isso. Agora, hoje não é dia, né? E para ele também não é dia, porque ele está dirigindo. Se bem que ele vai parar no posto, aí vai ser em Santa Catarina, já ele está indo para o Rio Grande do Sul. Aí ele dá um tapa no beiço durante o jogo da Macaca, se é que ele consegue ver o jogo lá. Mas se não der para ver em televisão, ele vai estar ouvindo a Bandeirantes, é a mesma coisa, é a imagem pelo rádio. E aí ele já dá aquele bode esperto na cabine do poçante dele. Tem cama que eu vou falar pra você, tem caminhão tão moderno hoje em dia que tem até cama redonda, maior do que de motel, viu, Batista? Tem espelho no teto, é coisa de louco. Então ele pode, já que ele vai parar, tá longe da família, não sei se a família viaja com ele. Hoje em dia é muito comum o caminhoneiro levar a esposa, às vezes leva os filhos, porque às vezes fica 15 dias, um mês longe de casa. Então tranca tudo, leva a família, trabalha e passeia um pouquinho, um faz companhia pro outro. Eu não sei se ele está sozinho com a família, mas de qualquer maneira, como ele deve seguir viagem só amanhã cedo, já evaporou aquele líquido, aquele licor de cevada que ele vai consumir hoje à noite durante o jogo da Ponte. Ouvinte, nome Gustavo Pinque, com K, Gustavo Pinque. Time da rádio joga hoje. Parabéns, Batista, realmente uma rádio feita pra Ponte. Uma piada mesmo você ainda fazer esses comentários. Claro, entendemos a preferência. Espero que a torcida do Guarani abandone a rádio. E isso será feito. Vocês não precisam do Guarani. Vergonha, diz aqui o Gustavo Pinque. Bom, a única coisa que eu concordo que você disse aqui, que é uma rádio feita para Ponte. Sim, rádio feita para Ponte e pro Guarani. São os dois times que nós acompanhamos. Guarani, Ponte, Ponte e Guarani. Faltou você colocar que realmente também é uma rádio feita para o Guarani. E toda vez que tem uma polêmica é sempre desse jeito, né? Em 2014, a Ponte foi a Bragança Paulista para enfrentar o Bragantino se ganhasse e estaria na primeira divisão na Série A do Campeonato Brasileiro. E a viatura saiu de Campinas, eu estava junto, eu, Adriano Almeida, Paulo do Vale e o Xandão. Xandão Alexandre era um cinegrafista motorista que foi com a viatura, chegando próximo lá do estádio, eu pedi para ele entrar num determinado lugar e ele acabou errando e entrou num outro setor e saiu no meio da torcida da Ponte, que estava lá na frente do estádio no estádio Nabi Abichedi, o antigo Marcelo Stefani. Isso foi em 2014. A viatura da Band adesivada, e aí nós estávamos lá, ali o vidro não tem o insufilme, né? Não é um vidro, é um vidro transparente, e torcedores da Ponte que estavam ali me viram dentro da viatura e começaram a gritar: bugrino, porque não sei o quê, porque ele é bugrino, olha aí esse bugrino, não sei das quantas. Isso ferveu de uma certa maneira. E aí alguns torcedores que estavam próximos da viatura começaram a balançar a viatura. E dentro estava, além da minha pessoa, né, estavam ali outras pessoas profissionais como o Paulo do Vale, a Adriana Almeida e o Xandão, que não tinham nada a ver com o negócio. A coisa era comigo. E aí a viatura balançando, eu falei, eles vão virar. Vai virar a viatura e se virar, cai combustível, vai ser uma tragédia aqui na frente do estádio. Aí o que eu fiz? Eu abri a porta da viatura, desci da viatura, falei, olha, é comigo o problema. Se for comigo, eu estou aqui. Pode fazer comigo o que vocês quiserem fazer. Não, porque você é bugrino, porque é muito bugrino, seu bugrino, sei das coisas, palavrão de tudo quanto é tipo, né? E o negócio fervendo e eu ali. Eu fiz isso porque eu
sensibilizado, falei, existem pessoas aqui que não tem nada a ver com o negócio. Então, vou resolver com eu. Poderia ser um massacre. Bastava um entrar e dar um soco ou um pontapé, viraria um massacre e eu não estaria aqui hoje para contar essa história para vocês. Mas aí eu fui seguindo, né? E eles xingando, cuspindo, muitos palavrões, e eu fui caminhando. De repente chegaram alguns torcedores que acharam aquilo um negócio absurdo e começaram a me defender. Como vocês fazem isso? É um profissional, está há muito tempo aqui lutando pelos times de Campinas e virou uma discussão entre aqueles que estavam me atacando e aqueles que estavam me defendendo. E aí nós fomos seguindo aquele pelotão, aquela confusão imensa. E eu caminhei ali, né? Fui praticamente empurrado pela multidão até a porta do Marcelo Stefani, do Nabi Abichedi. Graças a Deus não teve nenhuma violência. Graças a Deus ninguém deu um soco. Muitos palavrões, muitas ofensas. E aí eu fico pensando nisso que o ouvinte está dizendo aqui. Quer dizer, agora é o contrário. Então ele está dizendo que a rádio é uma rádio Ponte Pretana. Quantas vezes a rádio foi chamada de rádio bugrina? Porque vocês são muito bugrinos, porque torcem para o Guarani. Todas as vezes que o Guarani esteve envolvido num acesso, foi assim da Série B para a Série A, e aí a narração ganha uma emoção um pouco mais forte, ou subiu da Série C, inclusive com um meme que roda até hoje esparramado para tudo quanto é lugar, que foi num momento, num instante que eu estava preocupado que o Asa estava atacando e se fizesse um gol, iria para pênalti. E aí esse meme daquilo que eu falei, acaba essa porra, seu juiz, até hoje esse meme aparece em tudo quanto é lugar. Então veja só como funciona. Agora o Brasil de Oliveira sempre falava uma coisa, uma frase, né, grande comentarista, que nos deixou há muito tempo, em 96, está morando no céu, ninguém chuta cachorro morto. Então se está dando repercussão é porque evidentemente as pessoas acompanham. E, graças a Deus, a rádio tem uma audiência gigantesca. Torcedores da Ponte, torcedores do Guarani. E eu não estou aqui agora, eu não caí de paraquedas. Eu estou aqui desde 1984 e fazendo a mesma coisa, lutando bravamente pelos times de Campinas. Garantindo, segurando aqui na força e na luta 1 hora de televisão, falando 90% ou mais dos times de Campinas, 3 horas de duração aqui no rádio, falando de Guarani, Ponte, Guarani. Não jogo, não apitei, não estive dentro do campo. Então como é que eu posso ser culpado, ou a rádio pode ser culpada de alguma coisa que aconteceu no derby? Então, colocações apenas para que você, primeiro que Deus te abençoe, repito o nome dele aqui, né, Gustavo Pink, que dê a você saúde, que é fundamental e importante, mas que reflita naquilo que você está dizendo, que é uma injustiça. E quem comete injustiça não vai alcançar o reino do céu. E é para todos aqueles que cometem injustiças, sejam elas de qualquer tipo. Vladimir Catarino e os times, Vladimir, estão definidos ou não, hein, Vladimir? Um abraço. Oi, Batista, um abraço pra você, todo mundo ligado mais uma vez aqui no Esporte em Debate. Os dois times já estão na pedra, Batista. Opa, então vamos lá, atenção, macaca, escalada e definida. Começamos pelo time da Ponte, Vladimir. Estandarte desfraldado, preto e branco. A Ponte está escalada pelo técnico Alberto Valentim com Diogo Silva, é o goleiro 12. Pacheco, lateral direito, 28. No lugar do Simon joga Sérgio Rafael, meia dúzia. Arthur, 15. Na esquerda, Danilo Barcelos com a 14.
Meio campo tem Léo Oliveira, 55. Emerson, capitão do time, 18. Lucas Cândido, 25. Pedro Vilhena, 17. No ataque, 31, Victor Andrade. 7, Jean Dias. A macaca de Diogo Silva, Pacheco, Sérgio Rafael, Arthur e Danilo Barcelos. Léo Oliveira, Emerson, Lucas Cândido e Pedro Vilhena. Victor Andrade e Jean Dias. No banco estarão Pedro Rocha, goleiro 1, Maguinho, lateral direito 2, Dudu, volante com a 8, Renato, atacante 11, Gustavo Teles, meia da base 19, João Gabriel, lateral da base com a 20, Vicente Contia, zagueiro 26, Luiz Felipe, lateral barra volante 27, Everton Brito, meia atacante 29, Nilson Júnior, zagueiro 44, Bruno Lopes, atacante 77 e Darley, centroavante com a 90. Bom, aqui de novidade, né, Vladimir? Pacheco, Maguinho, portanto, tá no banco. Sérgio Rafael ganhou aí uma posição na zaga, o Concha tá no banco. E Lucas Cândido ganhou também uma posição. E... Saiu Darley, né, Batista? Saiu Darley, né? Isso, as mudanças são a saída do Simon por suspensão, por isso o Sérgio Rafael está em campo, por opção do treinador, a saída do Maguinho para a entrada do Pacheco e a saída do Darley para a entrada do Lucas Cândido, mexendo também no esquema tático do time. E o Novo Horizontino, aliás, o Mirassol já está definido ou não? Já está escalado pelo Eduardo Barroca, Batista. Vamos lá, então, Mirassol no ar. Meu coração entra em campo. O Eduardo Barroca escala o Mirassol com o Alex Muralha, é o goleiro 23. Lucas Ramon, 19. João Victor, 34. Alain Emperiur, 33. E o Reinaldo é o lateral esquerdo, capitão do time, meia dúzia. Neto Moura, 25, 8 para Danielzinho, 27 Gabriel, 29 Cleison, 11 Negueba, 77 Yuri Castilho. Mirassol de Alex Muralha, Lucas Ramon, João Victor, Alain Imperiur, Reinaldo, Neto Moura, Danielzinho e Gabriel, Cleison, Negueba e Yuri Castilho. No banco estarão o Tomazella, goleiro com a 90, Lacerda, 50, Daniel Borges, 20, David Braz, 14, James com a 3, Wesley, 2, Rony, 5, José Aldo, 21, Chico Kim, 10, Diego Gonçalves, 13, Matheus Davó, 7 e Léo Gamalho com a camisa 9. E arbitragem, Vladimir Catarino. O jovem Renan Pantoja de Keck, 32 anos, apita o jogo. Ele vai ter como assistente 1 Rafael de Albuquerque Lima, assistente 2 a senhorita Isabelle de Oliveira, no VAR Douglas Marques das Flores. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço, boa noite. Não tem som, tem a imagem, mas não tem som do Gleger. Boa noite, alô, Batista. Agora sim, pode falar, Gleger. Fala que eu te escuto. Tá tudo certo aí? Sim, aqui tudo band, e aí? Aqui não estou muito bem hoje não, viu, Batista? Você está ótimo. Estou maravilhoso. Então manda a bucha. Tudo bem, né, Batista? Olha, já vou aproveitar aqui, né, para dar o meu palpite aqui sobre a escalação da Ponte. Algumas novidades, né, alguns jogadores aparecendo aí no time titular. Eu não esperava tantas mudanças no time, né? Você vê que tá o Lucas Cândido recebendo uma oportunidade, né, que não apareceu no último jogo. O Sérgio Rafael já era meio que esperado, até porque o Simon ficou fora, né? Especulou-se muito da entrada do Concha, mas ele prefere o Sérgio Rafael. E vem o Pacheco na lateral direita. Na lateral direita dá muito mostras, creio eu, que é pela questão física, né? O Maguinho vinha jogando como titular, e aí tem um jogo em cima do outro, tem viagem, uma série de coisas. Provavelmente deve ser tá dando uma oxigenada aí no time pelo lado direito. No mais, Batista, é meio que complicado aqui posicionar esse time, né? Por exemplo, eu acho que o Arthur deve fazer ali um zagueiro pelo lado esquerdo, o Emerson, foi uma informação que eu tive, tá? O Emerson, ele é um primeiro volante, com uma variação numa linha de 5, ele vem para fazer o homem por dentro. O homem da sobra, o homem que joga ali por dentro, no meio dos dois zagueiros, até mesmo numa saída de 3. E o Barcelos ali pelo lado esquerdo, o Lucas Cândido numa segunda linha à frente, e o meio com Léo Oliveira, o Vitor, né? Aliás, o Pedro Vilhena
né? E o Jean Dias ao lado do Vitor Andrade na frente. Provavelmente deve ser esse o posicionamento, meio confuso também acho, mas tem dado muito certo essas alternativas do Alberto, né? A Ponte só tomou 4 gols, apenas 4 gols. Estava fazendo um comparativo hoje no programa Os Donos da Bola. A Ponte tomou 4. Sabe quantos gols tomou o Mirassol? 11. Então a diferença é discrepante. Só que a Ponte fez 8 e o Mirassol fez 17. Né? 17 gols. Então, assim, a expectativa é muito boa de que a Ponte consiga fazer um jogo equilibrado e que ela consiga trazer pontos a Campinas. Com essa escalação, Batistão, me dá mostras de que é um time mais defensivo e tentando explorar os contra-ataques ali com o Jean Dias e com o próprio Vitor Andrade, que são jogadores de muita velocidade. Tomara que a Ponte consiga, sem dúvida nenhuma, fazer um bom jogo. Eu acho que na escalação não dá para contestar, porque o Alberto Valentim naquela partida, me recordo lá contra o Noroeste, nós falamos durante toda a semana, não, porque não dá para ficar poupando, porque isso, porque aquilo. Foi com um time alternativo, foi lá e ganhou o jogo. Tirou o pedido. Aliás, a Ponte é o melhor time, melhor campanha fora de casa é a da Ponte. Então, essa é a minha expectativa, viu, Batistão? Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Comprometida com um futuro sustentável para as próximas gerações, a Cortag trabalha diariamente para proporcionar as melhores oportunidades aos profissionais da construção. Líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos, desenvolve soluções inovadoras que resolvem problemas, proporcionam conforto e aumento da produtividade. Investe em processos limpos e uso racional dos recursos para continuar crescendo com responsabilidade. Siga @Cortag Brasil nas redes sociais. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Em 40 segundos vou divulgar o nome dos ganhadores dos ingressos para o jogo do Guarani amanhã contra o Novo Horizontino. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos
harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E atenção, a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Sim, ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadazervas.com.br, experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Da família Sato, que comanda a Aroma das Ervas. Atenção para os ganhadores dos 5 pares de ingressos para Guarani em Novo Horizontino amanhã às 7h30 da noite. 1. Rafaele Pontes Silva. 2. Viviane Aparecida Quiche. 3. Flávio Eduardo Ribeiro Soares. 4. Felipe Pulici. 5. Marcos Vinícius Ferreira Faria. Repetindo. 1. Rafaele Pontes Silva. 2. Viviane Aparecida Quiche. 3. Flávio Eduardo Ribeiro Soares. 4. Felipe Pulici. E 5. Marcos Vinícius Ferreira Faria. Parabéns! Parabéns aos ganhadores e muito obrigado a todos que participaram. Os ganhadores vão retirar os ingressos amanhã aqui na portaria da Band, das 9 até a 1h30 e das 14h30 às 17h30. Endereço: Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, saída para Valinhos. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou.
Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Atenção maior do interior, garanta já a sua presença. É hora de mostrar que somos mais do que um time. Somos uma verdadeira família bugrina. Associe-se ou renove seu plano e concorra ao sorteio de 10 camisas oficiais do Guarani. Apoie o Bugre, marque presença nos jogos e seja um sócio campeão. Acesse nosso site sociocampeão.com.br ou vá até o clube e faça o seu sócio campeão. Guarani Futebol Clube, juntos somos mais fortes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. São 18 horas e 55 minutos em Campinas, 1 minuto para cada comentarista para analisar a Ponte já escalada para enfrentar o Mirassol. Começa com você, Tigrão. O Gleger já falou, quero ouvir o Tigrão e também o CH. Começa com você, Tigrão. Tá, 40 segundos. Diogo Silva é goleiro. Pacheco é lateral direito. Sérgio Rafael, um dos zagueiros. Arthur, o outro zagueiro. Emerson, o terceiro zagueiro. Danilo Barcelos, o lateral esquerdo. Meio campo: Léo Oliveira, Lucas Cândido, e esse é os 3 do meio. E o Lucas Cândido não aguenta o tempo todo, mas depois tem opções. E o Pedro Vilhena fecha. E fazendo a velocidade à frente, sem centroavante, Vitor Andrade pelo lado esquerdo, Jean Dias pelo lado direito, e ambos tentando fazer o X aí para pisar na área. Quando a Ponte descer pelo lado esquerdo, alguém tem que ocupar por ali. Aí, quem ocupa é o Arthur com o Danilo Barcelos fazendo a do Arthur. E para você, CH, time da Ponte definido, escalado para enfrentar o Mirassol. Bem, de maneira resumida, porque está terminando o programa, é o seguinte: o Valentim manda um recado para mim muito evidente. Está colocando em campo um time extremamente defensivo, com muitos jogadores de marcação. E está muito claro, é marcar muito e apostar na velocidade de Jean Dias e Vitor Andrade. Se vai funcionar, eu vou torcer para que funcione. Mas não dá para enfrentar o Mirassol o tempo todo só se defendendo. E agora na lata. Responde na lata. Chefe de arbitragem da FIFA propõe fim de rebote em cobranças de pênaltis. Para o ex-árbitro, em caso de defesa do goleiro com rebote, o ideal seria paralisar a partida e recomeçá-la com um tiro de meta. E aí, você concordaria com essa mudança na regra? Começo com você, Tigrão, a sua opinião sobre esse tema. Não. E para você, CH, a sua opinião sobre o tema?
Não concordo. E para você, Gleger, você que foi goleiro durante 20 anos, abraçou esta profissão vitoriosa na sua carreira, provavelmente já deve ter tomado aí muito gol de rebote quando você defendeu pênaltis. O que você acha desta ideia do Pierluigi, que é o chefe da arbitragem da FIFA? Eu perdi até a conta de quantos gols eu tomei assim. Seria maravilhoso, mas não acredito que deva ser aprovado, não. Eu sigo com você, Gleger. Alvo do Palmeiras, atacante Vitor Roque ganha concorrência e vira reserva no Betis. Para você, é melhor ser reserva no Betis ou titular no Palmeiras? O que você, no caso, preferiria se você tivesse com a idade dele? Titular no Palmeiras. E para você, CH, qual é a sua opinião sobre o tema? Titular no Palmeiras. E para você, Tigrão, a sua reflexão sobre o tema? Titular no Palmeiras. Vamos lá, CH, eu sigo com você. Qual o resultado dos clássicos de hoje? Corinthians, Santos ou empate? Flamengo, Botafogo ou empate? Esse jogo é no Maracanã. Vitórias de Corinthians e Flamengo. E para você, Tigrão, qual os seus palpites? Está com o palpitômetro ligado ou não? Tá ligado. 2 empates. E para você, Gleger, qual é o seu palpite ou os palpites? Flamengo e empate. Muito obrigado aos comentaristas. O Tigrão, ótimo descanso. CH e Gleger seguem na transmissão. O Tigrão está no jogo de amanhã do Guarani contra o Novo Horizontino. Muito obrigado ao Alex de Valinhos. Boa tarde, CB e toda a equipe Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes de Campinas sempre se destacou pela sua imparcialidade e profissionalismo na cobertura esportiva. Como bem ressaltado pelo Carlos Batista, a emoção transmitida nas partidas de Guarani e Ponte Preta é sempre equilibrada, valorizando ambos os clubes com o mesmo entusiasmo, seja em jogos comuns ou decisões importantes. A equipe da rádio mantém o compromisso de narrar os lances com paixão e isenção, garantindo aos torcedores de ambos os lados uma transmissão justa e emocionante. Esse é o verdadeiro papel do jornalismo esportivo: informar e emocionar com credibilidade. Alex de Valinhos. Muito obrigado, Alex. Que Deus te ilumine e que dê, acima de tudo, saúde para você. E muito obrigado pelas palavras que tocam fundo aqui no coração do velho. E, acima de tudo, entusiasmo do cronista que está aqui à frente do microfone, que ainda continua na luta e na batalha. Eu sou da raça do bambu. Eu envergo, mas não quebro. E na sequência vem aí a grande jornada esportiva Bandeirantes. Mirassol e Ponte Preta. Roger Williams, a melhor transmissão do rádio. Vem aí pra chacoalhar, pra arrebentar. Fique aqui porque aqui é muito melhor. Valeu, gente. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol.
aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Piso